Olá, no programa de hoje as pautas municipalistas no ano eleitoral. A associação que representa os interesses de mais de 800 municípios de Minas Gerais está sob nova direção e tem pela frente o desafio de atuar em temas sensíveis como a privatização da Copasa, a revisão do Pacto Federativo e os impactos da reforma tributária. Eu converso com o prefeito de Iguatama, no centro-oeste de Minas, Lucas Vieira, do PSB, presidente da Associação Mineira de Municípios, a AMM. Bem-vindo, prefeito Lucas, um prazer recebê-lo no mundo político. Obrigado, Marco. Prazer é todo meu. Prefeito, o senhor é advogado, foi eleito prefeito de Iguatama pela primeira vez em 2020 e reeleito em 2024 com 86% dos votos válidos. Passou por consórcios intermunicipais, já ocupou diretoria regional e vice-presidência da AMM. Assumir a presidência da entidade para os próximos 3 anos foi algo que chegou de surpresa para o senhor ou já estava mais ou menos desenhado quando o Luiz Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos, ganhou a eleição interna? Marco, a princípio, por todo o trabalho que o Falcão já vinha fazendo, fez em Patos, vinha fazendo aqui na AMM, por todas as conquistas que ele vinha levando para Patos, a gente via no Falcão alguém que poderia contribuir ainda mais para o municipalismo, para os municípios mineiros, do que à frente da AMM e à frente da Prefeitura de Patos. Eu sempre vi no Falcão, sempre tive o Falcão como uma referência, como um político que sempre entregou resultados. Então, é claro que quando a gente tem uma pessoa que entrega resultados, que faz uma política diferenciada, a gente vê aí que ele tem um caminho de colher muitos frutos ainda na política. Iguatama é uma cidade, prefeito, do centro-oeste mineiro de aproximadamente 8 mil habitantes. Quais são, em geral, os aspectos comuns mais desafiadores na administração de municípios com menos de 10 mil habitantes, que em Minas Gerais são 483, representam aí mais de 56% do nosso estado? Marcos, os municípios pequenos, em tese aqueles com menos de 10 mil habitantes, eles vivem, sobretudo, dos repasses governamentais, FPM, ICMS. Então, acaba que o poder de investimento desse município é muito pequeno. O que os municípios arrecadam aí com os repasses governamentais são basicamente ali para suprir as despesas do dia a dia. Então, o grande desafio dos municípios é arrumar receitas, correr atrás de receitas para que a gente, de fato, possa ter renda e dinheiro para poder investir, poder fazer obras públicas, que é o que realmente vai fazer diferença na vida do cidadão. Essas experiências anteriores que o senhor teve, que eu já citei aqui na primeira pergunta, de participar de consórcios, estar na vice-presidência, ela já ajuda a direcionar o trabalho que o senhor tem pela frente? Com certeza, Marco. A partir do momento que a gente participa de outros consórcios, de outras associações, a gente acaba tendo contato com mais municípios, com mais prefeitos, e é uma troca de experiência muito grande. Então, a gente sabe coisas que vão dar certo, coisas que a gente não adianta ficar insistindo, que às vezes já teve uma realidade, um município que não deu certo. Enfim, eu acho que a gente otimiza mais o nosso trabalho a partir dessa troca de experiências que a gente tem aí na frente de consórcio, na frente de associação, na vivência aí do mundo político. Minas Gerais tem muitas desigualdades regionais, prefeito, que marcam o estado. Aí é muito diferente, por exemplo, administrar um município no sul e no norte de Minas, também no centro-oeste, que é o caso do senhor? Com certeza, né, Marcos? A gente brinca que Minas são muitas, né? E são 853 municípios espalhados em regiões diferentes, e cada região tem a sua peculiaridade, cada região tem a sua dificuldade, cada região tem ali o que precisa ser mais direcionado para que a gente possa mudar de fato a vida do cidadão. Então, cada região de Minas tem a sua expectativa, tem os seus problemas, busca por soluções diferentes. Então, a gente tem que levar essa peculiaridade de cada região do estado para a gente desenvolver políticas públicas voltadas para cada região. Não adianta nada eu desenvolver no sul uma política pública que vai dar certo lá no norte. Não adianta nada a gente trazer para o norte uma política pública que é mais voltada para o sul. São realidades, são vidas diferentes, então a gente tem que ter esse olhar voltado específico para cada região de Minas Gerais. No dia a dia da administração da AMM, como é feita a assessoria voltada mais especificamente para cada um desses municípios, para atender demandas que são
históricas e que são regionais, como os prefeitos encontram na AMM, né, no seu cotidiano ali, um ponto de apoio? Marco, a gente tem aqui na AMM uma equipe técnica preparada para cada situação, para cada problema que a gente encontra aqui em Minas Gerais. A gente tem aqui mais de 50 pessoas na equipe técnica que fica diariamente buscando dados, buscando estatísticas, fazendo levantamentos de políticas públicas para que a gente possa direcionar de acordo com cada município qual vai ser a melhor solução para cada caso. Tem um tema, prefeito, que afeta diretamente os municípios, né, que está bastante aquecido nesse momento, a privatização da Copasa. Quais são as maiores preocupações das prefeituras com esse processo que está em curso? Marco, a privatização da Copasa, primeiramente, ela já foi aprovada, né? Já foi aprovada em 2 turnos na Assembleia, então a privatização vai acontecer. O que a gente tem que discutir agora é a melhor maneira disso ser feito sem que prejudique os municípios, sobretudo o cidadão mineiro. A gente tem que garantir que a universalização da água e do esgoto seja entregue efetivamente nos 853 municípios. Então, eu acho que cabe aí a gente sentar com a Copasa, sentar com todos os órgãos que estão envolvidos na privatização, para a gente discutir e levar ao cidadão uma solução definitiva. Não adianta nada a gente ficar nessa guerra de narrativa, se privatiza, se não privatiza, e não chegar numa solução que é o que realmente a população, que realmente o cidadão está esperando. Não importa se a privatização é a pauta de esquerda ou de direita, o que importa é a gente levar para o cidadão mineiro a melhor solução desse caso, que já foi votado e já foi aprovado na Assembleia. Como é que o senhor viu esse texto que foi aprovado aqui? Ele já oferece todas as garantias que os municípios esperam ou ainda há muitos pontos para serem discutidos? Marco, desde que nós assumimos aqui, dando continuidade ao que o presidente Falcão já vinha fazendo, a gente está conversando muito, dialogando muito com a Copasa. Estive recentemente na sede da Copasa conversando com a presidente Marília, já estive com a Marília também no final da semana passada para a gente conversar. A gente tem reunião hoje com a mesa técnica do Tribunal de Contas e tem muitos pontos que a gente está convergindo e com certeza aí nos próximos dias a gente vai trazer uma solução definitiva para esse caso. Tem havido algum tipo de assédio da direção da Copasa para renovação de contratos antecipada com prefeituras? Isso chegou a ser noticiado aí na imprensa, o próprio ex-presidente Falcão chegou a dar declarações a respeito. Eu acredito que não assédio, Marcos, mas cabe à Copasa buscar também, a partir dos interesses da empresa, buscar diretamente, se às vezes não está tendo diálogo em algum dos lados, cabe à empresa também buscar os meios para atingir a finalidade dela. O que cabe à AMM é respaldar e garantir que os prefeitos tenham a melhor assessoria possível, a melhor orientação, para que elas não tomem uma decisão equivocada, que vai afetar o seu município lá na frente. Então, a AMM tem aí respaldado, orientado e buscando orientar os prefeitos com tudo que seja no âmbito jurídico, seja no âmbito administrativo, para que o prefeito possa tomar a melhor decisão possível. Nesse momento, há muita diferença de posições entre o que a Copasa pleiteia e o que é a vontade dos municípios. Isso o senhor poderia nos exemplificar, né? Por exemplo, pontos que ainda estão em discussão. Marco, vamos lá. A grande dúvida é a questão das tarifas nos municípios pequenos. A gente sabe que a concessão de um município pequeno não é muito viável para uma empresa que visa lucro. Empresa privada, gente, ela visa lucro. Ela não vai prestar um serviço que ela não visa lucro. Então, a partir do momento que ela vai no município pequeno, que eles não vão ter uma rentabilidade, como vai ficar a prestação de serviço naquela cidade? A empresa que assumir vai ter interesse naquela privatização, na prestação de serviço naquela cidade? Por isso é muito importante a gente tomar decisões em conjunto para que as decisões sejam diretas e uniformes, sem que afete o município negativamente. O senhor já citou, né, que tem uma mesa de conciliação sendo intermediada pelo Tribunal de Contas do Estado, a AMM participa, né, dessa mesa, e recentemente o TCE, melhor dizendo, autorizou a continuidade de etapas preparatórias para essa privatização da Copasa, mas proibiu a conclusão da venda antes de um pronunciamento definitivo do tribunal. Qual a importância, prefeito Lucas, dessa supervisão judicial, né, que está sendo feita
pelo TCE nesse momento em relação a esse processo? Marco, o Tribunal de Contas é um órgão de fiscalização de tudo que envolve o dinheiro público, né? Então, eu acho que tudo que vem aí para fiscalizar, que vem para agregar e que venha respaldar uma decisão que seja benéfica, sobretudo ao cidadão mineiro, eu acho totalmente viável, eu acho bastante sensata a decisão do Tribunal de Contas. Vamos falar um pouco de questões políticas também, prefeito Lucas. Luiz Eduardo Falcão deixou a MM rompido com o atual governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Qual é a relação que o senhor pretende manter com o governo do estado à frente da MM? Marco, primeiramente é importante falar que a MM é uma instituição apartidária. Aqui a gente não discute se é de esquerda ou se é de direita. Eu falo que a minha ideologia aqui, como presidente da MM, é o municipalismo. Então, tanto o governo federal, tanto o governo estadual e a MM, você pode ter certeza que nós vamos ter a melhor relação institucional possível, até porque eu falo que todos aqui querem o mesmo, né? Quer melhorar a prestação de serviço público lá na ponta, que é onde a vida acontece, que são dos municípios. Então, óbvio que o governo tem um viés, o governador tem um viés, o governo federal, o presidente tem outro viés. O que cabe a gente é a gente buscar as convergências nesses debates para que a gente possa entregar ao cidadão mineiro a melhor prestação de serviço público de qualidade. Nós estamos no ano eleitoral, né? É inevitável a gente falar de posicionamentos políticos. Falcão apoiava, né, a pré-candidatura a governador do senador Cleitinho Azevedo ao governo de Minas. O senhor é filiado ao PSB, né, que pode ter aí o senador Rodrigo Pacheco, candidato ao governo, tem Geraldo Alckmin também como vice de Lula. O senhor já falou que a MM não assume posições, né, nessas disputas eleitorais, mas o senhor, pessoalmente, tem uma convicção, por exemplo, na disputa pelo governo do estado, estará com Pacheco caso ele seja candidato? Marco, eu acho que ainda é muito cedo a gente dar essa opinião, até porque a gente está num cenário político aqui em Minas de muita incerteza, né? Então, não cabe a gente trabalhar aqui, eu acho que fulano vai ser candidato ou Beltrano vai ser candidato. O que eu acho mais importante é a gente trazer para dentro do debate político de Minas Gerais o municipalismo, é trazer os municípios para serem debatidos dentro do plano de governo de cada um dos candidatos que vão aí pleitear as eleições em outubro de 2026. Nesse ano, né, de eleições gerais, se intensifica uma romaria, prefeito Lucas, de candidatos, né, a cargos parlamentares e executivos nos municípios. Esse é um momento importante para a renovação de parcerias, de compromisso, mas também de cobranças. Como que isso afeta a dinâmica municipal, né? O ano eleitoral, todo esse movimento que acontece? Com certeza, Marco. Eu falo que em ano de eleição municipal, o cidadão aproveita ali para cobrar aqueles assuntos que eles acham que precisam ser melhorados na cidade. Então, agora, nesse ano que é a eleição estadual, federal, é o momento ideal para que a gente possa trazer para debate todas aquelas nossas lutas, todos aqueles que afetam diretamente a vida do município, né? Como a criação de pisos, por exemplo, sem a fonte de custeios. Tem vários projetos aí também que criam mais despesas para os municípios, em momento algum cria receita. Então, é o momento ideal da gente poder discutir isso, para trazer isso em debate e garantir melhorias no futuro. Questão das emendas parlamentares, né? Desde que elas se tornaram impositivas, né, isso tem canalizado mais recursos na ponta para os municípios. Como é que isso tem impactado as administrações em Minas? Marco, eu falo que a questão do pagamento de emenda, eu sou contra a imposição de emendas a deputado. Eu falo que o deputado está ali para fazer projetos de leis e fiscalizar. A partir do momento que eles têm essa moeda de troca com os municípios, hoje as emendas são pagas de acordo com a votação que cada deputado tem em cada cidade. Então, se um deputado tem mais votos naquela cidade, ele destina mais emendas. Se ele tem menos votos, destina menos emendas. Isso acaba gerando um desequilíbrio no pagamento de emendas aos municípios, sobretudo aos municípios pequenos, porque geralmente os municípios pequenos eles têm menos eleitores na sua cidade, então o município pequeno consegue menos emenda do que cidades maiores. Então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser repensada, que acaba gerando um desequilíbrio aí na distribuição das emendas, sobretudo os municípios pequenos ficam mais afetados. Tem uma pauta histórica das entidades municipalistas, né, que é a revisão do Pacto Federativo. O senhor tocou há pouco na questão dos pisos. Esse é um dos pontos, né, que envolve uma revisão do pacto, e quais seriam outros? Queria que o senhor
exemplificasse mesmo para quem nos assiste por que esse tema continua sendo importante, né, na discussão federativa sobre o Brasil. Ô Marco, eu gosto muito de exemplificar esse tema com a seguinte metáfora. O cidadão, ele vê o presidente, ele pede uma foto. Ele vê o governador, ele pede um autógrafo. Ele vê o prefeito, ele pede para tampar buraco, ele pede exame, ele pede vaga na creche para seu filho. Isso ilustra muito bem o que acontece. A vida acontece nos municípios. É no município que vai ter um hospital para o cidadão ir tratar a sua doença. É no município que vai ter as escolas que os filhos dos cidadãos vão frequentar. Então, a gente precisa inverter essa lógica. Não adianta nada a vida acontecer no município e o dinheiro ficar todo em Brasília, ficar todo em BH, e é onde que o cidadão não vai ter acesso ao serviço público. A gente tem as demandas ali do eleitorado, dos cidadãos, são lá em cada município mineiro, em cada município brasileiro. Então, a gente precisa fazer com que o dinheiro de arrecadação dos impostos que os eleitores pagam volte para os municípios, que é onde que eles vão ter a sensação de retorno do dinheiro que eles gastaram com impostos. O senhor tem quais sugestões, digamos assim, para melhorar essa distribuição de recursos, né, incluindo também as emendas parlamentares? Marco, primeiramente, é um tema aí que é bastante discutido, né? É o fim das regalias dos políticos, né? A gente vê aí um orçamento absurdo, tanto com regalia de político, tanto com regalia de magistrados, que poderiam ser, na verdade, aplicados na melhoria das condições de vida dos cidadãos. Então, eu falo que dinheiro tem, ele está sendo mal gasto, mal aplicado, ao invés de aplicar onde realmente precisa, a gente está priorizando em aplicar em áreas que, às vezes, não tem tanta necessidade. Áreas mais sensíveis, né, onde esse problema é sentido, seria saúde, educação? O que está sendo o maior gargalo na ponta para os municípios? Com certeza, saúde e educação, mas prioritariamente na saúde, Marco. Eu acho que saúde é um gasto sem fim que os municípios têm. Os municípios têm aí uma obrigatoriedade de gastar aí 15% da sua receita corrente líquida na saúde, e não tem nenhum município que gaste menos de 20%. Então, saúde é sempre um gargalo na administração pública. Voltando à questão dos pisos, né, que eu acho que é importante, só para a gente esclarecer, que tipo de pisos que o senhor se referia, né, e que hoje pressiona aí o orçamento das prefeituras? Marco, primeiramente é bom deixar claro que a gente não é contrário à criação dos pisos. Pelo contrário, a gente valoriza sim cada servidor, cada profissão, e a gente quer sim que ela seja valorizada de acordo aí com a sua importância. Mas o que a gente defende é a criação dos pisos sem que a União ou o Estado façam uma previsão de onde o dinheiro vai sair. Porque não adianta nada, o município é como você ir em sua casa, você tem a sua receita fixa aí todo mês. Então, os gastos têm que estarem de acordo com aquela receita. Você não pode ter mais gasto do que você ganha. E o município é a mesma coisa, a gente tem uma receita ali que é todo mês, a gente faz a previsão dela. À medida que vai criando pisos, não tem a fonte de custeio, vai chegar uma hora que o município vai passar a ter mais despesa do que receita. E as verbas no município, a grande maioria delas, vem vinculada. Então, não adianta nada, às vezes, eu ter dinheiro ali na saúde sobrando e não poder ele aplicar em outras áreas. E com a criação do piso, vai criando esse engessamento. Tem a questão da questão fiscal também, que o município não pode gastar mais de 54% da sua receita com pagamento de folha. Então, é uma grande bola de neve. Tem a questão fiscal, tem a questão da arrecadação, tem a questão das despesas, e tudo isso vai chegar num ponto que vai inviabilizar a questão da administração pública. Qual é a situação hoje dos municípios de Minas Gerais em relação a esse limite da lei de responsabilidade fiscal? É um percentual grande desses municípios que está ali bem ajustado, perto desse limite máximo de gastos com pessoal? Grande parte dos municípios chega aí bem próximo da média de notificação do Tribunal de Contas, Marcos. E a partir do momento que cria-se mais despesas, vai aumentando mais pisos, mais despesas para os municípios com questão de folha salarial, esse limite tende a aumentar. O próprio Estado, né? O próprio Estado de Minas trabalha perto desse limite. Do ponto de vista dos municípios, prefeito Lucas, queria saber do senhor qual foi o saldo da reforma tributária, né, que é um tema que, aí, uma pauta que foi sancionada pelo presidente Lula no atual mandato, tem efeitos mais a médio e longo prazo, né, a partir do ano que vem
tem previsões aí mais diretas de impactos? Como é que ficou para os municípios o desenho final dessa proposta? Marco, a reforma tributária foi uma pauta bastante discutida, mas que ainda é meio obscura como que ela vai se dar ali na vida dos municípios, né? Eu creio que a partir do ano que vem a gente vai ver um reflexo melhor de tudo como aconteceu, mas eu gosto de defender, Marco, que o grande problema da reforma tributária no Brasil, o brasileiro reclama que paga muito imposto porque ele não tem a sensação que esse imposto volta para ele em políticas públicas. Então não vai adiantar nada a gente fazer uma reforma tributária e o pagador de imposto continuar tendo a sensação que o dinheiro não está voltando com ele. Aí a gente volta lá na revisão do Pacto Federativo. O cidadão só vai ter a sensação do que o dinheiro está voltando, que o imposto que ele paga está voltando em políticas públicas a partir do momento que o dinheiro começar a chegar nos municípios, porque é ali onde a vida acontece, é ali que ele precisa de saúde, é ali que ele precisa de vaga na creche, é ali, nas ruas dos municípios que começam a ter buracos e eles cobram por ter mais asfalto, por ter melhorias nas vias públicas. Então a gente precisa, com reforma ou sem reforma, trazer para o cidadão a sensação de que o dinheiro de imposto dele está sendo revertido em política pública de qualidade a seu favor. Agora, isso exige também uma competência administrativa grande dos chefes de executivos, né? De diferentes esferas. Com certeza, Marcos. Eu falo que a administração pública, a cada dia que passa, está exigindo do gestor maior competência ali administrativa, maior conhecimento das leis. Então, a própria realidade, a cada dia que passa, as obrigações que são nos impostos, as responsabilidades, sobretudo, que são nos impostos, está exigindo aí mais conhecimento e mais tecnicidade dos gestores. Antes da gente encerrar nossa conversa, prefeito, tem um tradicional congresso anual da MM, né, que é realizado e terá mais uma edição no próximo mês de maio aqui em Belo Horizonte. Queria saber do senhor quais serão os destaques na programação, né? Tem até um espaço ali para pré-candidatos, né, aos cargos executivos se manifestarem. Com certeza. Em razão das eleições desse ano, eu creio que o grande destaque vai ser a Arena Eleições, né? Nós vamos convidar aí os pré-candidatos ao governo de Minas, pré-candidatos a senadores, a estarem lá para expor suas ideias. Eu falo que é um espaço de troca de experiência, de troca de ideias, e que, com certeza, a eleição esse ano vai trazer aí ao Congresso uma pitada a mais de sal. Mas, fora isso, a gente tem também várias salas de temas importantes para os municípios, capacitação dos servidores. O Congresso, esse ano passado, nós tivemos mais de 11 mil participações. Esse ano aí a gente já caminha para bater esse número, vai chegar aí na casa dos 15 mil. Não é campanha política oficial ainda, mas acaba virando um pouco também, né? Um momento de antecipar esse processo. Com certeza, Marcos. Até porque a gente vai reunir ali mais de 700 prefeitos de todo o estado de Minas Gerais, mais de 700 prefeitos, mais centenas de vereadores e servidores também, secretário. Então, é um espaço aberto, um espaço legítimo para que os pré-candidatos possam convencer ali os seus eleitores à troca de apoio, né? Prefeito Lucas, muito obrigado por essa entrevista aqui no Mundo Político. Sucesso à frente aí das missões na MM. Marco, eu que agradeço aí esse tempo para a gente poder trocar essa ideia e levar essa informação a quem mais interessa, que é o cidadão mineiro. Um abraço. Eu conversei com Lucas Vieira, prefeito de Iguatama e novo presidente da Associação Mineira dos Municípios. Falamos sobre as diretrizes de atuação da entidade nesse ano eleitoral e até 2028, na defesa dos interesses de mais de 90% das 853 prefeituras do estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.